Esse é o Momento Político e hoje recebemos no estúdio o secretário de Infraestrutura do Governo do Estado de Goiás, Pedro Salles. Vamos bater um papo com ele aí sobre os projetos, o que está em andamento, segundo mandato, muitas novidades. Seja bem-vindo, Pedro Salles. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí pelo ter aceito o nosso convite para esse bate-papo com nossos internautas e também para o jornal Hoje e o Hoje.com. Obrigado, Wilson. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com toda a audiência do Hoje, todas as vias aí nas digitais. Vamos falar também no jornal, né? E prestando contas daquilo que é a nossa atuação à frente dessa futura Secretaria de Infraestrutura, que vai ser, se Deus quiser, um grande fomentador desse segmento no estado de Goiás. Antes de mais nada, eu gostaria que o Super Pedro contasse pra gente aí, antes do desafio, quem é Pedro Salles aí, que pouca gente ainda não assimilou para a massa, digamos. No meio político, não. Você tornou-se uma figura extremamente conhecida, porque tem uma interlocução como poucos junto aos prefeitos. Fala um pouquinho aí de quem é o Pedro Salles. Bom, Wilson, eu sou formado em Direito, comecei minha vida profissional no setor público, lá em Brasília, na área de concursos públicos. Comecei na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e hoje eu sou servidor de carreira do STF. Fui cedido ao Senado Federal para trabalhar com o então senador Ronaldo Caiado, que quando então desenvolvemos uma relação ali mais próxima de estar diariamente ali ajudando ele na vida parlamentar dele, esses 4 anos de Senado que ele viveu. Quando então ele vence aí a eleição para o governo no primeiro mandato e a gente chega no governo do estado de Goiás na condição de secretário de administração, uma secretaria ainda muito, vamos dizer assim, para dentro, interna ao governo. E depois fomos para a Codeg, para a Goinfra. A Goinfra, sim, uma secretaria muito mais de ponta, de muito contato com a classe política, com a sociedade de uma forma geral, quando então a gente amplia os nossos contatos e as nossas relações aqui no estado. Aí terminamos o mandato, o governador tinha essa vontade de criar a secretaria, quase o fez lá em 2019, agora, de fato, criou agora em 2023 e nós assumimos aí a coordenação da atuação dessas 4 estruturas: Goinfra, GEAB, Saneago e Codego. E aí a nossa função é tentar otimizar, através de uma coordenação central, a relação dessas 4 estruturas. Então, por exemplo, hoje eu amanheci o dia visitando uma instalação de tratamento de água lá do DAIA, da Codego, porque nós estamos com o desafio de aumentar a vazão para receber a ampliação do distrito industrial. E eu percebi que o corpo técnico lá da Codego estava com dificuldade de aprovar um projeto para que a gente pudesse licitar. Então já pegamos esse projeto, avocamos, mandamos para a Saneago, vamos pegar um orçamento da Goinfra e vamos executar essa obra. Você vê 3 órgãos envolvidos, né? Já dentro dessa sinergia. A obra da interativa. Codego, o corpo técnico da Saneago vai aprovar e eu vou conseguir orçamento com a Goinfra para poder executar essa obra. Então, isso é a demonstração assim, viva do que é essa secretaria. Ela é uma central, vamos dizer, de relacionamento de todas essas estruturas para que elas possam funcionar melhor. O Wilson costuma te chamar na coluna xadrez de Super Pedro, né? Porque você acaba transformou no personagem principal no meio do secretariado. E como que é essa rotina lá, junto com o governador? E você tem autonomia? Olha, o governador ele tem essa característica de dar autonomia aos secretários, né? Ele tem essa forma de trabalhar. E a gente tenta aproveitar essa autonomia e emprestar a ela eficiência e visibilidade. Então, é aquilo que eu estava fazendo hoje cedo, né? Buscando resolver os problemas
que são significativos para o desenvolvimento do Estado e buscar atribuir, dar visibilidade a isso. Então, temos tido relacionamento com algumas personalidades do setor, sobretudo da mídia, o Wilson. Esses dias eu conversava com o Lenine, esses dias eu falava com o pessoal também do Opção, e aí tem todos os portais aí, a gente tem dado uma atenção e buscado dar visibilidade àquilo que nós estamos fazendo. E aí, através desse trabalho de buscar emprestar visibilidade, a gente vai ganhando aí gradativamente um pouco mais de conhecimento junto ao público. Mas sabemos que isso demanda um certo talento, demanda tempo, demanda perspicácia, demanda muita estratégia. E isso é com o dia a dia que a gente vai conseguindo melhorar. Pedro, o que não vai faltar aí são desafios nesse segundo mandato do governador Ronaldo Gaiello. Um deles é infraestrutura, que é bem dentro da sua expertise, haja vista que você passou por, digamos assim, uma escola desafiadora que foi a Goinfra, que não tinha estrada, muitas críticas, agronegócio, enfim. Hoje não tem quase ninguém mais fala sobre Goinfra. Mas a infraestrutura que o governo que propõe a fazer, ela demanda, por exemplo, em engenharia, construir pontes, estradas, recuperar outras e tudo. Como é que está esse planejamento para esse ano de 2023? Olha, a gente tem uma condição fiscal muito melhor do que aquela que a gente encontrou e pôde fazer, então, um planejamento mais ousado. Então, esse ano a gente está aí buscando gastar algo em torno de 1,8 bi com infraestrutura, sobretudo infraestrutura rodoviária, que é o quê? As rodovias estratégicas, aquelas que estão gerando mais recorrência de reclamação, são mais demandadas pelo setor produtivo, né? Aquelas que estão mais ligadas ao escoamento de grãos, porque agora nós vamos cobrar esses produtores, né? O fundo da taxa do agro. Então essas pessoas vão naturalmente e legitimamente exigir uma presença maior do Estado nas obras que contemplem eles, né? Nós temos já mapeado essas pontes. Então, primeiramente, a gente tem que falar do que está acontecendo, que é o esgotamento da carteira da gestão passada, que é uma carteira que não foi pequena, né? Ela foi muito concentrada em gargalos antigos, né? Problemas históricos. Buscamos evitar ali aquelas reclamações, aquelas imagens que eram conhecidas, né? Do povo abandonado no lamaçal e tal, Fizemos um tratamento dessas situações mais críticas e fortalecemos a manutenção. E isso nos tirou do noticiário ruim, vamos dizer assim, né? Até você colocava aí, Wilson. É mais ou menos isso mesmo, nos deu sossego. Agora precisamos ir para o noticiário positivo, né? Que é massificar obras de maior porte e estrutura. Então nós temos aí muitos projetos que o setor produtivo próprio, através do Fundepec e da FAEG, né, numa atuação do Zé Mário Schreiner, levou para dentro da Goinfra, que estão em fase de aprovação, muitos mesmo, muitos estão em fase de licitação, e ano a ano a população vai sentir um volume gradativamente maior de obras e a gente vai conseguir impactar. Isso no segmento rodoviário. Na GEAB, também temos aí uma meta que é ousada, que é terminar o ano com 10 mil casas contratadas a custo zero. Já chegamos a 6 mil. Quando eu cheguei na agência, tinham só 50, que era em Paraúna, uma obra de Paraúna. 50 casinhas em Paraúna. Foi a obra que tinha. Hoje a gente tem 132 municípios em 6 mil casas contratadas. Eu quero chegar a 10. Quero chegar também a fazer um desafio ao governo federal, de onde eles colocarem um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, eu vou acumular com um incentivo estadual, que é o nosso crédito parceria, para a gente obter ali prestações de imóveis a R$200, R$300 no máximo, para o cidadão conseguir, de fato, aquele que está excluído do mercado imobiliário da possibilidade de uma moradia própria, ele voltar a ser inserido
nesse processo. Nesse projeto específico, já tem um orçamento previsto? Eu acho que a gente pode gastar aí em habitação no estado pelo menos uns 400 milhões de reais. Até o final do ano? Vai ser isso. Até pagar essas 10 mil casas e fazer esse fomento aí junto com o governo federal. Só de governo estadual vai entre 300 e 400 milhões de reais. Você falou que já tem alguns processos de licitação para construção de estradas, revitalização. Quais são essas áreas, essas regiões? Olha, a gente tem a duplicação. Vou falar aqui região metropolitana mais fácil. A gente tem a duplicação da 010 ali, Jardim das Oliveiras, até o Trevo do Batata, em Bonfinópolis. A 462, saída de Santo Antônio para Goiás, ali no Orlando de Moraes, ali onde é a UFG. A gente tem a 020 de Bela Vista Cristianópolis em fase já praticamente de licitação. A 060 a gente fez no ano passado de Firminópolis a Iporá. Agora a gente quer fazer trechos de terceira faixa no primeiro trecho de Nazário para trás. Esticar a restauração da 70 ali de Goiás até Itapirapuã, até Matrinchã, porque a obra da duplicação foi de Moçâmedes até Goiás, aí parou ali, dali para frente ficou ruim. A gente tá mexendo lá na 70, vai mexer na 70. Então são essas obras aí que... A 40 é aquela essa que vai Araguaiana, né? Araguaiana e a 40, Também tem uns trechos para fazer importantes lá na 40. Tem desapropriação ali ou já foi feito? Não, lá na 40 foi feita já uma desapropriação ali na saída para o Madre Germana, né? Não, ali não. Ali tem muita questão ali federal, né? Do anel viário, que a gente tem que ampliar, né? Hoje está lá só aquele trecho ali, ligado ali muito à Aparecida, mas tem que ampliar aquele trecho que acaba ali no viaduto da Eternite, né? E tem a previsão? Aí é uma tratativa que nós estamos fazendo com o DENIT. Né? Que é possível aí nesse mandato do governador Ronaldo Caiado a gente avançar também. Teve conversa já? Já teve conversa. Pedro, voltando um pouco sobre a habitação, que obviamente amarra com saneamento básico. Né? Você tem dois grandes desafios dentro da Secretaria de Infraestrutura. Um deles é moradia, evidente que é um déficit de moradia muito grande no país e Goiás também. Eu não tenho um número aqui, mas eu andei pesquisando, é um número considerável que haja vista que ficou represado esses anos todos aí, apenas o cheque moradia, algumas remendos. Efetivamente não houve assim, né, alocação de casa, enfim. E o saneamento básico. Tem algumas regiões, aí eu vou puxar dois aspectos. Moradia, que é a região do entorno, que é uma região que eu conheço relativamente bem, ou talvez um pouco mais do que qualquer outra parte do estado, e saneamento básico. Lá nós temos 3 problemas lá. Nós temos em Lusiânia, Cidade Ocidental e Valparaíso. Esses três municípios, eles têm uma dificuldade muito grande no saneamento básico. Eu gostaria que primeiro você falasse sobre o saneamento básico e depois nós falássemos sobre a moradia nessa região. Bom, saneamento básico, na questão de água, o entorno até caminha relativamente bem, mas na questão de esgoto, não. Estamos muito distante das metas do marco regulatório, sobretudo no entorno sul. Que é o que eu defendo para a região? Bom, com a possibilidade do marco regulatório de você fazer parcerias público-privadas e a Saneago ceder a exploração para empresas privadas e ter algum tipo de associação com elas, né? Eu acho que esse é o formato que, inevitavelmente, a gente tem que marchar para conquistar. Fizemos algo parecido em Trindade e Aparecida, com a BRK e um consórcio BRK-CCB, que foi justamente onde a empresa conseguiu o maior volume de obras, o que prova que o volume de obras ele sempre é maior quando você tem um agente privado envolvido na exploração pela capacidade e o regime mais desburocratizado dele. Então, o que a gente quer? A gente quer uma terceira... uma terceira não, porque já está aí Rio Verde também, mas a gente quer uma nova formato de parceria público-privada lá no entorno sul. Então, semana que vem, eu e o presidente Ricardo Solavinski vamos ao BNDES
Para quê? O BNDES, o que ele faz? Ele pega ali, colhe de você o que é o escopo, o que é o seu interesse nessa parceria, estuda a característica da sua região, contrata 2 consultores, licita através do próprio banco, e o banco te dá um produto que é um formato daquilo que, olha, aqui você tem tanto de água, você tem tanto de esgoto, então aqui cai bem uma parceria que faça isso, que você passe tanto para cá, te passa uma modelagem, vamos dizer assim, que é a considerada ideal para aquela situação que você está propondo ao banco. E aí você pega aquela modelagem, submete ela a uma licitação, dá ali 90 dias para que ela seja concluída, e a nossa meta é, no segundo semestre, estar fazendo um leilão para a região, justamente para a gente começar uma exploração ali híbrida, né, privada e pública, para a região. Muita gente, o Wilson sabe, tem resistência, acha que isso não vai para frente, alguns prefeitos têm uma desacreditação com esse projeto, né, com esse processo, mas a gente dessa vez vai muito decidido, com uma determinação muito delimitada do governador. Ele tem total interesse, já ordenou que isso aconteça de imediato, e agora está aí eu e o nosso presidente Ricardo para materializar isso quanto antes. Os prefeitos, alguns têm lá discutido regionalmente uma municipalização do serviço, mas a maioria sequer tem contrato vencido com a Saneago para poder estar falando nisso. Então, a gente acha que não tem muita viabilidade jurídica naquilo que está sendo proposto por alguns prefeitos. Mas vamos enfrentar o debate com serenidade, e aquilo que é o planejamento do governo é, sim, a parceria público-privada. Essa parceria público-privada, ela tem alguns conceitos. Esse, por exemplo, que você citou agora, do qual você defende, ele está alinhado com o que pensa o governador. O governador lá atrás, quando foi para a privatização, queria uma privatização da Saneago, o governador ele firmou de não perder o controle da Saneago. Isso vai ao encontro exatamente do que ele pensa. Tem uma coisa ali meia híbrida, aonde o Estado não perderia o controle, porque se passa para a iniciativa privada, obviamente, a iniciativa privada ela visa mais lucro. Obviamente, em determinadas regiões, aonde, digamos ali, que o lucro seja menor, ele não teria um investimento maior. Então, o governo tem essa preocupação, que é uma preocupação social do governo, que eu acho legítima, que, embora tenha outros conceitos aí de parceria público-privada, mas me parece que essa é que vai prevalecer aí, que o Estado tenha controle. Sim. Bom, tem uma outra pergunta aí para a gente encerrar, porque o homem aqui é comandante de submarino. Eu ia falar sobre os prefeitos, mas já está respondido. Ah, ok. Bom, eu tenho as duas minhas últimas perguntas para você, Pedro. Você se tornou um ícone político, é um player político. Dentro do governo dessa geração nova, eu tive a oportunidade de abordar isso na coluna Xadrez do Hoje, do jornal Hoje Impresso e no hoje.com, que você é visto e é tido como um potencial candidato, ora candidato a prefeito, ora candidato a deputado federal, mas, na realidade, pelas conversas informais que a gente tem tido a oportunidade de conversar, você está focado mais no seu trabalho e, propriamente, a política é uma consequência natural, ela vem, né, você não é candidato de você mesmo, você está dentro de uma circunstância. Eu gostaria de saber de você se realmente você já foi abordado algumas vezes dentro dessas pretensões. Candidato a prefeito, candidato a deputado federal ou candidato só a ser o secretário de infraestrutura do governo de Ronaldo Caiado. Olha, naturalmente, quando você consegue associar o seu nome às entregas, você ganha visibilidade. Quando você consegue ganhar visibilidade,
você entra na esfera das cogitações políticas como um impulso natural, né? Então você veja hoje o cenário, o pessoal fala na candidatura do atual prefeito, que tem a visibilidade natural de ser o ocupante do cargo, a viabilidade dele ela é automática da ocupação do cargo. Você vê o nosso senador Vanderlan Cardoso com o cargo da estatura de um Senado Federal, também tem uma visibilidade natural. Você vê a Ana Paula, filha do ex-governador, ex-prefeito Iris Rezende, e da dona Iris também, né, que nos deixou aí tão recentemente, que pela sua expressão de sua família, o legado de sua família, tem também automaticamente uma associação muito forte pela força que tem o legado de seus pais, né? E aí as pessoas elas têm contextos, né, que os projetam, né, e acabam sendo cogitados pela população. No meu caso, o que eu tenho tentado fazer é emprestar a minha imagem a uma imagem de entrega e eficiência, né, naquilo que eu estou fazendo. Não, passou pela Goinfra, conseguiu alguns resultados, passou pela GEAB, resultado, tal. E naturalmente, como as pessoas elas estão entrando numa fase política de exigir mais resultados da gestão, né? Quando a gente liga a televisão, que a gente vê que se critica que alguma coisa está suja, que tal coisa não funciona, que tal coisa alaga, que não sei o quê, você vai aumentando o clamor da sociedade por um nível de gestão e eficiência e prestação de serviço mais efetivo, o que vai, de certa forma, de encontro àquilo que eu tenho tentado pregar a minha imagem. E isso tem feito com que as pessoas tenham, algumas pessoas do meio jornalístico, da classe política, feito essa associação. Eu acho que não cabe a mim definir isso nesse momento, né? Capital político é igual jogador de clube, ele tem que se botar a camisa do clube e fazer gol. Se ele vai para a seleção ou não, aí é uma decisão do técnico que faz a convocação. Você tem que estar ali com a camisa do clube fazendo gol para tentar ser lembrado. Então a minha preocupação hoje é essa, é de ocupar o honroso posto que eu estou, buscar o máximo de eficiência e tentar emprestar visibilidade a essa eficiência para conferir capital político a quem acreditou em mim em primeiro lugar e depois a mim mesmo, e aí no futuro deixar aos grandes analistas políticos aí, como por exemplo o Wilson Silvestre, deixar para prever o futuro aí, o que pode acontecer. Bom, a última pergunta é o seguinte: você tem muitos prefeitos e eu converso com várias regiões, participo inclusive de grupos e redes sociais de várias regiões do estado. Tem mais ou menos um consenso de que você, como você bem disse, você é um secretário de entrega e que o acordado com você, certeza virá. Então, isso faz de você, obviamente, um secretário que será muito demandado pelo municipalismo. Muito desafio aí pela frente? Olha, é muito importante na política a gente fazer a nossa palavra ter um peso, ela ser aquilo que seja verdade, né? Eu tenho uma marca de relacionamento com os prefeitos que eu tenho tentado sedimentar, que é o quê? Aquilo que a gente consegue, que é viável, a gente tem que honrar, né? A gente tem que... E o prefeito, ele não é um indivíduo qualquer, ele não é um líder empresarial, ele é o líder da população daquela municipalidade. Ele é muito importante, na minha visão, né? Foi ele que a população daquele local escolheu. Então, ele representa o próprio povo ali daquela localidade. Então, quando você promete alguma coisa, você está prometendo quase que para a cidade, né? E aquilo passa a ser muito sério, até porque ele próprio vai ser duramente cobrado ali no dia a dia dele, no calor ali da proximidade, que é onde o munícipe mora, ali na porta da frente dele. Então eu sei eu sou muito solidário a esse
essa cobrança que os prefeitos passam e tento ao máximo dividir com eles a responsabilidade para que a gente consiga levar aquilo que a população esteja desejando tanto ali naquela localidade. E Deus tem nos abençoado e tem permitido que muita coisa a gente tenha conquistado de fato e gerado aí bons frutos políticos também para os prefeitos das cidades que nos deram a honra de acreditar no nosso trabalho. Ok, bom, acabamos de entrevistar o presidente, aliás, agora ele não é presidente mais, é secretário de Infraestrutura, é a poderosa secretaria que tem que sobre esse guarda-chuva dela tem Saneago, AGEAB, Codego e Saneago. Pedro Salles, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco, com o jornal O Hoje, jornal impresso, com o portal hoje.com e também com nossas redes sociais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Olha, eu quero agradecer o espaço gentilmente concedido pelo Hoje. Sou um leitor do jornal, da mídia goiana como um todo, um admirador da sua coluna lá, xadrez, né, de manhã. Sagrado, tomar um café da manhã, dando uma lida. Eu acordo cedo para fazer isso. Para acompanhar as atualidades da política goiana. E, para mim, uma satisfação e uma honra. Contem sempre comigo, com o nosso trabalho. Ok. Obrigado a você, internauta e amigos que nos acompanham aqui no Momento Político do grupo O Hoje, o hoje.com, o Hoje News e Jornal Impresso O Hoje. Até a próxima.